Olá, meus amigos, tudo bem? Que bom que vocês gostaram. Essa é prova de que você está gostando do canal, estão gostando do meu trabalho. Agradeço muito a vocês. E eu fiz mais um vídeo aqui porque hoje eu quero falar especificamente de um assunto que as pessoas gostaram muito, do primeiro vídeo que eu fiz sobre racismo no Brasil, que foram as leis de imigração que facilitaram a vinda de brancos aqui para o Brasil com o objetivo de embranquecer o país. O objetivo era abandonar os negros à própria sorte, esperando que no máximo em um século todos já tivessem morrido por conta própria. O Estado nunca faria nada por eles e fez leis especificamente para prejudicá-los. E de outro lado, para substituir esses negros que estavam ali para morrer, facilitou a imigração. O governo teve uma política de importar brancos realmente desejáveis para clarear a população do país. O pensamento da época era: uma população tão negra como o Brasil tem, como o negro é inferior, tem menos capacidade, ele não vai se adaptar à nossa sociedade livre, à sociedade ocidental, então nós precisamos clarear a população. As pessoas gostaram muito desse vídeo e eu vou fazer agora um vídeo parecido com aquele, mas falando de uma lei anterior àquela. Então, gente, olha, o que eu queria passar para vocês, complementando o que eu já disse naquele vídeo que vocês gostaram, é que se o governo queria muito imigração europeia, ele sabia que aqui já tinha negro demais. Então, ao mesmo tempo que ele queria facilitar a imigração europeia, foi proibido por lei a imigração de africanos e de asiáticos. Lembra desse trechinho desse livro aqui, olha? Um livro didático de 1936? Olha o que ele dizia. A raça branca é a mais inteligente, ativa, perseverante, empreendedora e civilizada de todas. A raça amarela é uma raça inteligente, perseverante e empreendedora. A raça negra está muito mais atrasada que as precedentes. O que esse texto diz basicamente é que a raça que valia a pena você ter aqui no Brasil era a raça branca. A raça amarela estava atrás e a negra mais atrás ainda. Então o que o governo fez? Ele facilitou em tudo que pôde a imigração europeia branca e proibiu, fez uma lei proibindo a imigração de africanos e asiáticos. Aquele vídeo que eu fiz era da Lei 9081. Quem não assistiu o vídeo tá aqui em cima, você pode assistir, tá? Mas eu quero falar uma lei que foi feita para fomentar a imigração, que foi feita um pouco antes daquela ainda. Aquela não foi a primeira lei que o Brasil fez para fomentar a imigração europeia. Ele fez uma outra lei anterior, de 1890, antes daquela lei de 1905, e essa lei também fornecia todo tipo de facilidade para os italianos, alemães, espanhóis, daqueles países desejáveis que queriam vir para cá. Então eu vou detalhar um pouco como foi essa lei, tá? Então vamos lá, eu tô aqui, eu vou ler para vocês e vai aparecer aí na tela, vocês vão acompanhando. É o decreto número 528, do dia 28 de junho de 1890. Eu não vou ler na íntegra, eu vou separar os tópicos mais importantes, porque eu quero que vocês vejam o seguinte: meritocracia, gente, não existe. É muito fácil ser meritocrata hoje e dizer que você venceu com o seu esforço, quando você não sabe tudo o que aconteceu para que você estivesse aqui hoje em condição de se colocar num pedestal julgando a humanidade. Essas leis que eu vou mostrar aqui para você, você pode fazer um teste. Você vai em São Paulo, no Museu do Imigrante, fala tudo da imigração, tudo o que interessa, procura ver se tem essa lei em algum lugar. Não se fala disso, não se toca nesse assunto. Só se fala do quanto eles sofreram, não foi fácil, o Brasil nunca foi um país fácil, mas tudo que o governo pôde fazer para ajudar essas pessoas, o governo fez. Incomparável com o que foi feito com a população negra que já estava aqui. Eles nunca receberam 0,5% do que os imigrantes receberam. Então vamos lá. É o decreto número 528, de 28 de junho de 1890. Rapidamente. O generalíssimo Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, constituído pelo Exército e Armada em nome da União. Sabe aqueles considerandos que toda lei tem? Olha só, considerando a conveniência de regularizar o serviço de imigração na República, de modo que os imigrantes tenham segura garantia da efetividade dos auxílios que lhe foram prometidos para o seu estabelecimento,
Quer dizer, a lei queria garantir que os benefícios que foram prometidos iam ser cumpridos, olha só. Considerando que a adoção de medidas adequadas e tendentes a demonstrar o empenho e as intenções do governo relativamente à imigração, depende o desenvolvimento da corrente imigratória e a segura aplicação dos subsídios destinados àquele serviço, ao qual se acha intimamente ligado o progresso nacional. Está bem claro aqui que eles acham que a imigração é completamente ligada ao desenvolvimento da nação. O Brasil só ia poder se desenvolver com a imigração, com gente branca, que os negros eram incapazes. Considerando que a proteção dada aos imigrantes e as medidas que assegurem a sua pronta e conveniente colocação concorrem eficazmente para interessá-los na propriedade dos estabelecimentos que lhe forem localizados, considerando que faz conveniente a concessão de favores que animem a iniciativa particular e auxiliem o desenvolvimento das propriedades agrícolas, facilitando-lhes a aquisição de braços, de modo, porém, que seja atendida a conveniente colocação dos imigrantes, decreta. Então ele está explicando assim, tudo isso que vai ser feito interessa para o Estado, é importante para o Estado, então nós estamos fazendo essa lei para garantir que os favores que essas pessoas vão receber sejam efetivamente recebidos por elas. Nós não queremos que haja falha, queremos que eles recebam essa ajuda do governo, dinheiro público. Capítulo 1, artigo 1º. É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho que não se acharem sujeitos a ação criminal no seu país, olha só, excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem então estipuladas. Claramente aqui o que essa lei está dizendo é o seguinte, nós queremos imigração, mas nós queremos imigração de brancos. Então imigração da Ásia estava proibida, imigração da África estava proibida. Já tinha negro demais aqui para vir imigrante africano. Foi proibido por lei a imigração de asiáticos e de africanos. Os japoneses acabaram entrando depois como uma exceção, sabe? Foi feito um acordo entre os países e eles foram recebidos aqui. Sofreram muito preconceito no começo, não queriam eles por aqui, não eram asiáticos, eles queriam europeus. Mas eles entraram num regime de exceção, porque a lei proibia que entrassem asiáticos e africanos. Artigo 2º. Os agentes diplomáticos e consulares dos Estados Unidos do Brasil obstarão pelos meios a seu alcance a vinda dos imigrantes daqueles continentes, comunicando imediatamente ao governo federal pelo telégrafo quando não puderem evitar. Então, as autoridades tinham ordem expressa para barrar, com todos os meios que tivessem à mão, a entrada de quem fosse asiático ou africano. E se não conseguissem barrar a entrada dessas pessoas, tinha que comunicar por telégrafo imediatamente para o governo central no Rio de Janeiro. Artigo 3º. A Polícia dos Portos da República impedirá o desembarque de tais indivíduos, bem como dos mendigos e indigentes. Então olha só, essas pessoas eram consideradas tão indesejáveis que elas eram comparadas com mendigos e indigentes. Não era permitido em hipótese nenhuma. Chegou no porto, alguém da Ásia, alguém da África, um mendigo ou um indigente, era tudo a mesma coisa, ia ser barrado no porto. Problema seu, aqui você não vai entrar. Artigo 4º. Os comandantes dos paquetes que trouxerem os indivíduos a que se referem os artigos precedentes ficarão sujeitos a uma multa de 2 a 5 contos de réis, perdendo os privilégios de que gozarem nos casos de reincidência. Então, se o comandante do navio que chegar aqui com alguém da Ásia, ele paga a multa. Ele pagava multa de 2 a 5 contos de réis e no caso de reincidência, se ele tivesse algum privilégio, ele perdia. Caía a responsabilidade no comandante do navio se ele trouxesse para cá alguém desses povos indesejáveis. Veja bem. E continua. Artigo 7º. O Estado concederá às companhias de transporte marítimo que o requererem subvenção de 120 francos pela passagem de cada imigrante adulto que elas transportarem da Europa para os portos da República. E proporcionalmente, blá, 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 blá. Então, o que o governo está fazendo aqui? Ele estava pagando para as empresas trazerem estrangeiros europeus para cá. Pagava em franco, não pagava em moeda brasileira, não pagava em contos de réis, pagava em franco, para valer ainda mais e para interessar mais para as empresas. Conforme elas fossem trazendo, elas recebiam uma bonificação por isso. Artigo 12º.
Os imigrantes ficarão sob proteção especial do governo e das inspetorias geral e especiais de terra e colonização durante os 6 primeiros meses que decorrerem de sua chegada. O governo ia cuidar deles, ia ficar pagiando eles lá pelo menos por 6 meses. Artigo 14º. O proprietário ou gerente do estabelecimento particular que for convencido de ter faltado aos compromissos contraídos com os imigrantes será compelido a satisfazê-los pelos meios legais e perderá o direito de havê-los por intermédio do Estado durante o prazo de 6 meses a 12 anos, conforme as circunstâncias do caso. Então, se o proprietário rural que recebeu o imigrante não cumprir com as obrigações que o governo estava se comprometendo com os imigrantes, ele ia ser multado e ficava impedido de receber imigrante por 6 meses a 2 anos. Quer dizer, ou trata bem esse pessoal que está chegando, ou você vai ser penalizado. Gente, quando que isso aconteceu com um negro aqui? Ou trata bem, ou vai ser penalizado. Não estavam nem aí. As companhias de navegação que houverem transportado durante o ano 10.000 imigrantes pelo menos, sem que tenha havido reclamação alguma a respeito das bagagens e do tratamento dado aos mesmos imigrantes, terão direito a um prêmio de 100.000 francos. Olha só! As empresas que transportarem pelo menos 10.000 imigrantes e não tiver reclamação, quer dizer que tratar todo mundo bem e todo mundo sair satisfeito, ganhavam um prêmio ainda. Se vocês pensarem na condição de transporte que os negros iam para cá nos navios negreiros, que nem a metade de quem saía do porto de origem chegava aqui, tão desumano que era aquilo, tão selvagem que é aquilo, os negros eram transportados da mesma maneira que hoje em dia é feito o transporte de animais silvestres, quando esse pessoal contrabandeia, caça ilegalmente no Brasil e manda para a Europa, passarinho, cobra. Eles mandam em tubo de PVC dentro de mala, de 10 chegam só 3 vivos, mas como ele pegou sem pagar nada, ele roubou lá da floresta, para ele é lucro. Era a mesma coisa, os negros eram tratados assim. Já esses imigrantes, se eles fossem maltratados e reclamassem, a empresa ia perder esse prêmio, então eles eram bem tratados para não ter reclamação. Continua, artigo 24º. Os lotes contendo uma casa provisória de valor não inferior a 250 mil réis, conforme o tipo aprovado pelo governo, serão vendidos a imigrantes com família pelo preço máximo de 25 réis por hectare, estando as terras incultas, ou 50 réis estando as terras cultivadas. Quer dizer, era uma promoção zona assim. Você tinha um terreno com uma casa, esse terreno podia já ter alguma coisa cultivada ou não, mas ele tinha um certo valor de mercado lá, um certo valor venal. O governo ia fazer uma promoção zona para eles, para os imigrantes, ia ser vendido baratinho para que eles pudessem comprar, parcelado, com juros baixos e com 10 anos para pagar. Os proprietários, artigo 25º, os proprietários adiantarão aos imigrantes que forem localizados as ferramentas, sementes, etc., bem como os meios necessários para a subsistência deles e de suas famílias até o prazo de 9 meses, enquanto não tiverem resultado de suas culturas. Quer dizer, os proprietários iam adiantar, sem cobrar, semente, ferramenta, e ia esperar pelo menos 9 meses, que era o tempo de você plantar, colher, para daí você poder pagar, mas era também preço de custo, mas isso eles iam receber adiantado. Gente, ver essas coisas me dá uma revolta, porque quando que o povo preto recebeu alguma coisa desse governo? Quando? Estrangeiros, gente. Artigo 35º. O proprietário que tiver em sua propriedade 100 famílias regularmente localizadas receberá o prêmio de 5 contos de réis. Então, se você tivesse 100 famílias assentadas, direitinho produzindo, o governo ia te dar um prêmio, porque era um incentivo para você encher realmente a sua terra. Quanto mais você tivesse, mais você ganhava, porque era para branquear o país mesmo. Este prêmio se repetirá tantas vezes quanto for proporcionalmente preenchida aquela condição, efetuando seu respectivo pagamento depois de feitas as necessárias verificações. Então era isso, gente. Olha, eu não sei se vocês percebem, mas basicamente o governo fez uma lei que era assim, traz pessoas desses países específicos, proíbe quem não é desse país aqui,
dar o que eles precisarem, fez leis para garantir que eles recebessem, punia a companhia de transporte que transportasse eles mal, punia o proprietário de terras, o fazendeiro brasileiro que tratasse eles mal, fornecia sementes e ferramentas agrícolas para eles cultivarem, dando 9 meses de carência para eles começarem a pagar, esperando passar a primeira colheita, condição bem diferente a que tinham os negros, né, que nunca receberam rigorosamente nada. Para eles tinha a lei da vadiagem para prendê-los até eles morrerem dentro de cadeia, eles tinham a lei de terras que proibia que eles tivessem acesso à terra, eles eram proibidos por lei de estudar, eles eram proibidos também de votar, porque como eles não estudavam e analfabeto não podia votar, eles também ficavam impedidos de votar, eles não participavam do sistema. E pior de tudo, que eu tenho certeza que vocês não sabem, desse período todo de escravidão no Brasil, o negro sequer era considerado humano. Ele não era considerado humano, ele era considerado um sub-humano. Sabe como a lei considerava ele? Como um bem semovente. Essa designação normalmente era usada para animais, para cavalo, para vaca, para o gado. O escravo era considerado um bem semovente, assim como o gado. Ele podia ser comprado, vendido e até hipotecado. Ele não era considerado ser humano, ele era considerado bem semovente, ele pertencia à casa. Se percebe? Então assim, eu entendo que todos os imigrantes que vieram para cá sofreram, porque naquela época o Brasil era muito virgem ainda, era uma terra muito bruta, nada era fácil por aqui, o país era muito grande, o clima era diferente, eles sofreram muito por estar longe, em situação muito precária, mas o governo fez tudo o que pôde para ajudar essas pessoas. Ao contrário dos negros que foram abandonados à própria sorte, que era para morrer realmente. Eles passaram sufoco porque não tinha como ninguém não passar sufoco naquela época. A época em si era difícil, mas você ser transportado num navio de segunda classe, onde se você reclamasse o navio perdia um prêmio, você ser recebido por um fazendeiro, que se tivesse reclamação ele perdia um prêmio também, leis que te protegiam. O negro nunca teve uma lei protegendo ele. Ele não era nem considerado gente. Eu entendo o esforço de todo mundo, eu não tiro o esforço de ninguém, mas não dá para comparar, não dá para vir com esse discurso de que assim, eu sou filho, eu sou descendente de imigrantes pobres que vieram para cá, ralaram, e agora essas pessoas vêm me falar de dívida histórica, que eu nunca escravizei ninguém. Não é você, é um sistema. O sistema foi feito para que essas pessoas aqui morressem e fossem substituídos por essas pessoas aqui. O objetivo da lei é claro. A imigração tinha que ser europeia, foi proibida a imigração de negros e de asiáticos. Ficou um pouco mais claro para você? Espero que você tenha gostado demais essa dica que eu dei para vocês. Abra sua mente, tenha um pouco mais de empatia, sabe? Muda um pouco esse ponto de vista de que assim, Bolsa Família é para vagabundo, eu acho que tem que vencer pelo mérito, vai trabalhar. Os seus ascendentes, de tanto que você se orgulha, os seus ascendentes italianos, espanhóis, alemães foram muito ajudados por esse governo. Você é o que você é hoje porque o governo te ajudou, você recebeu esse apoio. Então tem um pouco de empatia com essas pessoas que só querem oportunidade, elas não querem tomar o que é seu, não. O que você conseguiu, que foi muito ajudado pelo governo, você pode até ficar. Ninguém quer tirar de você, não. Mas a pessoa quer ter a chance de ter também. Ela quer ter a chance de lutar de igual para igual. É só isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não posto aqui com muita frequência, porque esses vídeos dão trabalho para fazer. Você precisa achar os documentos, você precisa montar um trabalho mais acentuado. Eu não gosto de ter erros, né? Porque eu acho chato você querer dar uma informação para uma pessoa e passar uma informação errada. Então isso leva tempo para fazer. Mas eu tô postando de vez em quando, vai compartilhando para ajudar, tá? Não para me ajudar, mas para ajudar a informação chegar a mais pessoas, porque nós estamos num país muito injusto e nós precisamos pelo menos saber em que país nós estamos. Agora nós estamos numa época de revisitar a história, queremos reinventar tudo, queremos reescrever a história toda. Mas nós temos que primeiro saber de que história nós estamos falando. E a maioria realmente não recebeu esse tipo de informação na escola. Aí eu tô passando para vocês, do mesmo jeito que você está recebendo, passa para mais alguém. Tá bom? Muito obrigado pela presença, pela atenção. Meu nome é Roberto Cardoso e por aqui eu já fui.